A gente preparou aqui um debate no formato de painel. O objetivo aqui nosso vai ser muito mais do que apontar culpados ou estabelecer responsabilidades, mas extrair lições positivas do caso, tá? Então, a gente resolveu abrir a sessão de lives da WLF para trazer um caso, que é um caso emblemático, que chacoalhou todo o sistema financeiro nos últimos 15 dias. Estamos trazendo o caso da invasão à CIM, e todas as repercussões aí que isso causou para o sistema brasileiro de pagamentos daí em diante. A gente sabe que a criminalidade digital está passando por um movimento extremamente diferenciado. A gente sai da clássica criminalidade digital de assalto a bancos ou de casos individuais para um risco sistema e para uma vulnerabilidade sistêmica aqui que precisa ser conversado. Então, para a gente começar esse painel, a gente queria entender um pouco da Tati, né, Tati, com todo esse seu repertório de conhecimento, para entender um pouquinho como funciona esse arranjo de pagamento Pix, onde essa vulnerabilidade se instaurou, e entender um pouquinho desse modelo para a gente pensar ele em conjuntos aqui. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar participando aqui dessa primeira live de um grupo de mulheres que inspiram tanto o mercado como um todo. Acho que para a gente começar a falar sobre essa fraude, é importante falar sobre o sistema de pagamento instantâneo, né? O Pix, então, ele é o pagamento instantâneo operado por meio do chamado SPI, que é esse Sistema de Pagamento Instantâneo, que faz parte do sistema de pagamento brasileiro, o SPB. O SPI tem como participantes instituições financeiras e instituições de pagamento. Algumas dessas instituições, em especial bancos comerciais, bancos múltiplos, com carteira comercial, devem necessariamente participar de forma direta, enquanto outras instituições podem optar por participar de forma indireta, através de participantes diretos. Mas o fato de ser um participante direto do Pix, e no caso, né, o BNP, que foi uma das principais vítimas dessa fraude, é um participante direto do Pix, não significa necessariamente que você tem um acesso direto à rede do Sistema Financeiro Nacional. Existem os chamados PSTIs, que são os provedores de serviços de tecnologia da informação, que são entidades também autorizadas pelo Banco Central, mas não atuam como instituições de pagamento ou instituições financeiras. Eles são meros prestadores de serviços de tecnologia, né? Então funcionam como um prestador de infraestrutura desse sistema. E por meio dos PSTIs homologados pelo Banco Central, é possível que diferentes instituições possam acessar o sistema financeiro, a rede do Sistema Financeiro Nacional. Então, funciona como se fosse uma terceirização desse acesso. E a CIM, que foi a principal vítima, né, dessa fraude, a fraude começou por conta de um colaborador da CIM, é um PSTI. E o uso desses PSTIs, ele é opcional, é feito por instituições, né, que uma questão de redução de custo, ou por não ser, às vezes, o serviço financeiro, o core do grupo da instituição, acabou optando por acessar o sistema através dessas instituições terceirizadas. E esses PSTIs, eles têm acesso às contas das próprias instituições. Então, quando a gente vê nas notícias, né, que os recursos que foram objeto desse ataque não eram recursos dos clientes, eram recursos das próprias instituições, é porque o ataque ele teve como alvo as chamadas contas reservas, ou contas de liquidação, dependendo do tipo da instituição, que são contas, de fato, da própria instituição financeira de pagamento, que são utilizadas para fins da liquidação das transações de pagamento realizadas no sistema, e no caso de usar um PSTI, por meio desse PSTI. E esse PSTI, então, ele tem acesso, né, a essas contas, e a gente vai, né, ao longo da live aqui, discutir em maiores detalhes todos os aspectos dessa fraude, mas já adiantando aqui, um dificultador da identificação até imediata dessa fraude foi justamente porque os recursos foram transferidos para outras instituições do sistema a partir da conta das instituições que usavam esse PSTI, né, ou algumas das instituições que usavam esse PSTI. Então, as instituições financeiras de pagamento que receberam os recursos objeto dessa fraude
vira uma transferência vindo de uma própria instituição do sistema, o que dificulta a identificação, no primeiro momento, daquela transação como uma transação objeto de fraude. Então, a vulnerabilidade de uma dessas PSTIs que conecta todo o sistema de pagamentos aí, acarretou numa vulnerabilidade de todo o sistema, né? Então, acho que talvez a gente possa pensar um pouco nesse modelo atual de PSTI, e por isso, na sequência, a gente queria falar com o Rafael, porque a gente sabe que o Rafael, de forma inovadora, pegou um atalho aí, na verdade, ele foi na contramão desse sistema antes dessas fraudes acontecerem. Então, Rafael, se você puder explicar um pouquinho de como a UV se integra nesse sistema de pagamentos, se a gente consegue pensar em alternativas a esse sistema de PSTI, queríamos ouvir um pouquinho da sua experiência sobre isso. Legal. Obrigado. Bom, uma honra estar participando dessa primeira live. Espero contribuir aí. Um contexto, né? Um crime inimaginável até então, extremamente sofisticado, praticado por um agente com tempo, paciência e disciplina, né? Extremamente conhecedor do sistema financeiro nacional. Não foi praticado numa única noite, né? Foi alguém que teve muita disciplina para se planejar e o fez para machucar de uma forma muito contundente a economia brasileira, tá? Então não foi só uma instituição afetada, foram várias, né? E realmente colocou em xeque aí algumas das medidas do sistema, tá? PSTI, né? Sob uma ótica agora do engenheiro, né? Sob uma ótica do... A Tatiana deu uma belíssima explanação sobre a ótica regulatória. Sob a ótica do engenheiro, o que é o PSTI? Você pode encarar ele como um provedor de internet, né? Então é como se na sua casa, né? Ele carrega o sinal da sua casa até o centro da cidade, e na figura do centro da cidade é o Banco Central. Então, no ecossistema financeiro nacional é como se fosse uma cidade, né? Então tem vários provedores, né? No Brasil são 7 ou 6 provedores que carregam o sinal das N instituições até o centro da cidade, onde literalmente fica o Banco Central, né? Como se o Banco Central ficasse no centro, como o nosso sol maior no sistema financeiro, você transfere os dados pela figura, aí, fazendo uma figura mais lúdica, tá? Porque até então muitas pessoas não o PSTI se tornou uma figura conhecida da sociedade brasileira depois desse incidente, mas é uma figura existente há bastante tempo. Existe no Brasil, existe em outros países, tá? Existe uma importância neles porque esses links, né, que se conectam a uma rede privada que é onde todo o sistema funciona, ela se chama RSFN, né? É uma rede de propriedade do Banco Central, mas operada pela Embratel. Por razões óbvias, é uma rede que não está na internet. Então, ela tem que ser segura. É uma rede que conecta os bancos entre si, os bancos com o Banco Central, os bancos com outras instituições e câmaras de liquidação, como, por exemplo, boleto, TED. Então imaginar, se você faz uma transferência, um Pix, uma TED, ou compra algum título, até mesmo ações, né? E por baixo dos panos, os bancos estão se conversando. Né? É importante que cada instituição faça. Também é um ponto interessante a gente considerar, o Brasil é uma das economias mais digitais, a gente tem algo muito feliz aqui, que a gente tem que se orgulhar, o próprio Pix, mas mesmo produtos mais simples, como a TED, né, já são de inveja de muitas nações, inclusive nações até maiores, com economias mais pujantes. Ou seja, a economia brasileira é digital, logo a dependência desses meios digital é muito maior do que outras nações que não estão tão avançadas quanto a gente. Isso é fruto, então, do Banco Central. Então, o PSTI fica no meio. Tá? No caso da UV, assim como algumas outras instituições, a gente faz parte de um seleto grupo de instituições que não usou desse modelo. Tá? A despeito dele ser totalmente regular pelo Banco Central, o PSTI não é nada alienado, né? Ele é conhecido, ele é regulado, ele tem uma série de portarias, e são empresas que seguem um regulamento bem específico, bem rígido, né? Mas nós, diferente da vasta maioria do mercado, aí a gente optou por não usar o PSTI, né? Nessa analogia que eu fiz do provedor de internet, é como se a gente tivesse puxado uma fibra ótica, né, até o centro da cidade. Então, a UV hoje ela está conectada o mais próximo ao Banco Central que o regulamento nos permite. É como se a gente tivesse literalmente tirado todos os atravessadores possíveis e imaginários que o regulamento do Banco Central nos permite operar, tá? Isso é muito especial, a gente está muito feliz com isso. Isso foi feito há alguns anos atrás, né? E na época a gente foi até criticado por alguns colegas, interessante que a gente foi visto como desnecessário, arrojado, tá?
Porque isso tem um custo sistêmico, isso tem um custo de telecomunicações, isso tem um custo de data centers, mas a gente entendeu que esse risco, né, e a gente pode falar um pouco mais sobre o que é os riscos deles, de ter um terceiro, né, atuando em nosso nome, né, o PSTI é uma empresa terceira, para nós, na época, ele era inaceitável. Eu acho que agora, como a Tatiana já começou as nossas discussões, né, esse risco sistêmico, para nós era inimaginável e a gente optou, então, para ter. Então, a gente sai de uma situação onde a gente não foi afetado pelo incidente de forma direta, né? Obviamente, a gente monitorou como todos os outros bancos. A madrugada foi muito emocionante para todo o sistema emocional, para todo o sistema financeiro. A complexidade e o impacto desse ataque, tá? Então, assim, dá para continuar um pouco falando para explorar como isso foi feito, mas eu acho que é importante dizer assim, foi explorada uma falha sistêmica e uma falha de pessoas por alguém com muito tempo e muita disciplina, tá? Pois é, né? Então provavelmente quando a gente está aqui conversando sobre essa fraude, esses ou outros futuros potenciais fraudadores estão arquitetando próximos ataques em áreas descobertas ou sequer ainda pensadas como possíveis áreas vulneráveis. Eu acho que a gente não tem como falar desse caso sem introduzir alguns temas de direito penal, então por isso a Marina aqui, que é a nossa penalista do grupo, também sou, mas aqui só estou fazendo papel de mediadora, não estou sendo criminalista. Mas, Mário, eu queria que você falasse um pouquinho como que o direito penal e o compliance penal enfrenta esse caso, quais são, enfim, os temas relevantes para a gente trabalhar nesse caso, do ponto de vista penal. Obrigada, Bárbara. Primeiramente, queria dar boa noite a todos, cumprimentar em especial os demais painelistas, cumprimentar o WF por toda essa iniciativa e dizer que, antes de tudo, é um prazer estar fazendo parte dessa primeira live do canal. E, para responder a pergunta da Bárbara, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás para pensar em algo muito elementar, que consiste em dizer o que é exatamente o serviço que é prestado por uma instituição financeira, uma instituição de pagamento. E, em termos bastante básicos, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que a gente está dizendo que é uma empresa que presta algum tipo de serviço que envolve dinheiro de terceiros. E por que isso é importante para a gente? Porque isso vai impactar diretamente na relação desse tipo de instituição com o direito penal. Para esse caso da CIM em específico, eu queria chamar a atenção, então, para 2 pontos. O primeiro deles é, uma vez que você está prestando um serviço no qual necessariamente você vai lidar com uma grande quantidade de dinheiro de terceiros, necessariamente você vai ser visado por criminosos. E foi um pouco disso que a gente conseguiu observar durante esse episódio. E isso não é de hoje, isso é algo de sempre, já cansamos de ver, enfim, filmes e eventos reais envolvendo assaltos a bancos dos mais variados tipos. Então, com isso, o que eu quero chamar a atenção é isso. Se você tem algum tipo de negócio que envolve a gestão de dinheiro de terceiro, necessariamente você pode estar sendo visado por criminosos. E tem um segundo aspecto que envolve a gestão, custódia de dinheiro de terceiros, que é justamente, eventualmente, você não sabe de onde vem esse dinheiro. E aqui a gente precisa pautar uma outra perspectiva sobre o crime. A maior parte das condutas criminosas, elas só continuam acontecendo porque, de alguma forma, os agentes que a praticam entendem que elas valem a pena, também sob a perspectiva financeira. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não roubo um banco para guardar esse dinheiro dentro do colchão. Eu necessariamente conto que eu vou conseguir usufruir desses fundos de alguma maneira. Isso coloca o sistema financeiro, o sistema de pagamentos, em um ponto de muita vulnerabilidade,
porque ele pode, de alguma forma, ser atravessado por esses fluxos ilícitos decorrentes das mais variadas atividades criminosas antecedentes. Então, eu estou falando de um dinheiro de uma fraude, que é objeto de diversas transferências. Eu estou aqui falando da invasão da CIM, enfim, da transferência de recursos de uma conta reserva que foi pulverizado na sequência. E com isso, então, só para fechar, os dois maiores riscos que existem, e esse ecossistema de pagamentos e do sistema financeiro no geral, então, se relacionam com o direito penal sob essas duas perspectivas. A gente está falando de um ambiente que transaciona dinheiro de terceiros e, por consequência, ou pode ser visado por criminosos, ou então pode ser um meio pelo qual um fluxo de dinheiro ilícito passa. Por isso, a adoção de medidas de prevenção, e aqui a gente começa a falar um pouco de compliance, acaba se tornando um pouco de uma estratégia de negócio, principalmente considerando que se trata de uma atividade que é muito pautada por confiança também. Acho que você já deu, Mari, o gatilho da nosso próximo bloco de perguntas, porque, evidentemente, aqui as políticas de prevenção, elas são mais do que necessárias, mas elas são uma grande fonte que vão nos permitir, aí, no futuro, se preparar para as próximas fraudes que vão acontecer. E eu acho que você deu 2 pontos importantes, porque a gente está falando de 2 sensibilidades grandes, né? O primeiro, das empresas que estão vulneráveis a ataques cibernéticos, ou seja, estão sujeitas a que os recursos ali que transitam por essas empresas sejam esvaziados, que é o caso, por exemplo, da BMP, que do dia para a noite viu seus recursos sendo esvaziados, e, de outro lado, a gente está falando das empresas cujos recursos não são esvaziados, mas que podem, que também estão acopladas a esse sistema de pagamentos por meio de Banking as a Service, mas que podem receber recursos de terceiros, né? Então, acho que para a gente passar para esse próximo ponto importante, para a gente falar um pouquinho de compliance, de novo, Tati, aproveitando aqui do seu conhecimento na área, você poderia falar para a gente um pouquinho de quais são esses principais deveres que recaem sobre essas instituições, sobre cada um desses players desse arranjo que você falou um pouquinho para a gente no começo? Claro, bom, são várias as exigências regulatórias que recaem sobre essas instituições. E daí, acho que cobrem os diferentes aspectos que você mencionou, Bárbara. Tem regras específicas de segurança cibernética, então todas as instituições são obrigadas a terem procedimentos e políticas de prevenção a crime cibernético, e o Banco Central traz determinadas exigências para essas políticas e processos, faz inspeções regulares nas instituições para avaliar se essas instituições estão atendendo a todas as exigências regulatórias. Inclusive, acho que a gente ainda vai falar um pouco mais do que o Banco Central tem feito depois da fraude, mas uma das medidas que tem sido tomadas pelo Banco Central, pela área de supervisão especificamente do Banco Central, é questionar as diferentes instituições, tanto as instituições que foram diretamente envolvidas, quanto as instituições que foram indiretamente envolvidas ou que estão, de uma certa forma, expostas a essas situações, a respeito das políticas, processos, procedimentos de segurança cibernética que essas instituições têm. Existem também regras específicas de prevenção à fraude. De uma forma geral, fraude no sistema financeiro, e especificamente no PIX, o regimento do PIX traz uma série de exigências a respeito de prevenção, controle, monitoramento de situações de fraude. Então, por exemplo, existe uma obrigação das instituições não processarem operações que têm algum indício, alguma suspeita de fraude. E daí é algo um pouco subjetivo, as instituições precisam ter controles para identificar quais seriam essas situações. O Banco Central traz alguns parâmetros, por exemplo, transações em volumes altos fora do horário regular, né? Então, transações ocorridas de madrugada, que foi o caso até aqui, né? São transações que, em geral, já levantam uma certa suspeita, e principalmente se forem transações atípicas, né, que não sejam realizadas regularmente pelos clientes, podem ser tratadas como
uma transação suspeita de fraude. E aqui, até como eu adiantei um pouco, uma dificuldade nesse caso específico é que até então os alertas de fraude, eles focavam muito em operações de saída de recursos das instituições, e não tanto no caso de recursos na entrada dos recursos. Ainda mais quando os recursos vêm de uma outra instituição, uma conta da própria instituição autorizada a operar no Banco Central, que foi o caso aqui. Então, esse foi um dos dificultadores e é algo que já tem mudado. O Banco Central já tem deixado claro que as instituições devem ter tanto controle na entrada quanto na saída, e muitas instituições que não tinham o mesmo nível de controle, não é que não tinham nenhum controle, mas não tinham exatamente o mesmo nível de controle nas operações de entrada como tinham nas operações de saída, também estão tendo que revisitar suas políticas e processos para adequar esse ponto. E um terceiro aspecto que você tocou também é a prevenção à lavagem de dinheiro, que daí vai desde a abertura das contas, então toda essa fraude, como o Rafael, né, já até adiantou, envolveu a abertura de diversas contas de pagamento, contas de depósito, em várias instituições que foram vítimas desses fraudadores. E existem regras específicas que devem ser atendidas no momento da abertura dessas contas. Então, o Banco Central também está avaliando nesse momento se as instituições cumpriram com todas essas exigências no momento da abertura das contas. Não significa que esses controles são infalíveis, né? Muitas vezes a instituição, de fato, cumpriu com todo o protocolo de abertura das contas, mas as contas foram abertas de forma aparentemente regular, quando na verdade eram contas de laranja. E aqui vale reforçar, como o Rafael bem falou também, que foi uma fraude muito bem elaborada, muito sofisticada, né? Então, é sempre mais difícil de conseguir identificar quando a pessoa que está cometendo o crime sabe muito bem o que tá fazendo e conhece bem o sistema. E a prevenção à lavagem de dinheiro também passa pelo monitoramento das transações e reporte dessas transações ao COAF. Então, todas as instituições que foram alvo desses fraudadores, elas tiveram que reportar as transações identificadas como suspeitas para o COAF. Então, o COAF também recebeu uma série de reportes a respeito dessas transações realizadas no âmbito dessa fraude, que também estão sendo agora objeto de investigação, e daí que eu já entro um pouco mais no campo da Marina, vou deixar ela falar um pouco mais desse papel depois do COAF, a partir do momento que tem esse reporte da operação suspeita. Tati, eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para você, emendando o Posso que você falou. tentar um Tem uma debate? pergunta para o Rafael. Oi, Rafa. Posso quebrar um pouquinho para a gente tentar um pouco mais de debate, né? Claro. Dois comentários aí sobre a parte da Tatiana, né? Então, não é mais uma condição se ou não uma instituição vai ser alvo de ataques cibernéticos. Esse é um dado. Então, não é mais uma condição. A gente vive num cenário onde os ataques são automatizados. Não é se eu vou ser atacado enquanto instituição, é como e quando. Tá? Isso é uma constante agora. Okay? Então não tem mais discussão se você tem que ter ou não uma política de segurança e informação. E vale até para nós, enquanto pessoas físicas, né? Enquanto consumidores desses produtos. A minha senha realmente é segura, né? Minha senha é uma senha... eu estou usando a data de aniversário do meu cachorro, né? Que não é uma senha segura, diga-se de passagem. Tá? Então não é mais... Recado número 1, esse evento ele mostra para todo mundo, não é mais uma condição se alguém ou não, uma instituição não vai ser atacada, ela vai ser atacada a todo momento. Porque as fraudes, elas se tornaram extremamente sofisticadas, além da capacidade humana. O que eu quero dizer com isso? Hoje existem robôs que ficam explorando uma brecha que foi descoberta, sei lá, 10 anos atrás. Então, se todos os vírus, todos os possíveis ataques cibernéticos estão catalogados, você pode comprar isso de forma legal ou ilegal e qualquer falha. Então, se existir uma falha em uma instituição do tamanho de um grão de arroz, numa instituição com milhões de funcionários, ou no caso aqui desse PSTI, ela vai ser explorada, por menor que seja. O próximo desafio que entra junto com essas questões de fraudes automatizadas é o uso de AI. Então, a lavagem de dinheiro que vocês estavam comentando,
ela vem com um crime anterior. Então, hoje houve um primeiro crime, né, que é o desvio de recursos dessas instituições que usavam esse PSTI, mas ele teve que ser planejado antes com um outro crime antecessor, que é a abertura de uma quantidade insana. Até agora o mercado não sabe quantas contas laranjas foram abertas anteriormente de uma forma extremamente planejada, tá? E por que está extremamente difícil para as instituições? As instituições foram falhas nos seus processos? Claro que não, porque agora você tem AI, você tem, por exemplo, eu posso com 4, 5 fotos de qualquer uma dessas pessoas na live, ou até mesmo com essa live, mais uma foto sua no LinkedIn, com seu CPF, que às vezes está disponível na internet num concurso público, abrir uma conta em seu nome. Então, a barra de fraude ficou muito alta. Ou seja, ficou fácil para o fraudador, né? O jogo está desbalanceado para os fraudadores nesse exato momento, do ferramental que eles têm à sua disposição para cometer crimes. Então, a história da lavagem é isso, assim, não é, esses são os dois comentários, né, de uma forma resumida, não é mais uma discussão se vai ou não ter um ataque, eles já são constantes, em tempo real, indiferente do nível ou senioridade de uma instituição ou nada, ou seja, instituições maiores são mais atacadas pelo simples fato que é um pote maior de ouro, né, para o criminoso levar, e também já não é uma condição se vai ser fato ou não, né? Então essas duas coisas estão acontecendo. E aí essa figura de que em outros crimes, além do ataque cibernético em si, aconteceram meses, semestres antes disso acontecer. Ou seja, esse ataque não foi executado em um único dia, como foi divulgado na imprensa. Ele começou provavelmente ano passado. Ele foi extremamente planejado, extremamente detalhado. Então é alguém que tinha recursos financeiros para isso, né? É alguém que tinha tempo, planejou e gastou antes. Ou seja, houve um investimento de uma organização criminosa, ou seja, houve um dispêndio de capital, de qualquer forma que seja, prévio ao ataque que eles não tinham certeza que seria de sucesso ou não. Então imagina a disciplina, e é isso que cabe um comentário, é um agente criminoso, né? Desculpa, uma organização criminosa, não foi feito por uma só pessoa, né? Nem me atrevo a pensar que quantas pessoas foram envolvidas. A quantidade de movimentações que foram feitas, o detalhe delas, de uma conta, depois descubres para outra, e depois de troca para outra, para tornar esse movimento de recursos de extrema dificuldade de ser rastreável, tá? Então veja a quantidade de coisas que antecederam o crime cibernético em si, né? Robôs automatizados, uma disciplina de recursos, uso de AI, uso de dados de todos nós para abrir uma quantidade absurda de contas laranja, que já é um crime por si só, né? Para daí, então, lá na frente, com toda a disciplina, na madrugada, na calada da noite, para fazer, né? Dá para fazer um paralelo, né? Do assalto ao Banco Central, né? Que antigamente era feito em papel moeda, né? Se vocês lembram, com crimes que estão acontecendo há 10, 15, 20 anos atrás, existiam túneis, né? O túnel tinha um arquiteto, tinha um engenheiro, tinha um ar-condicionado, tinha iluminação, né? Então, todos esses equivalentes que foram usados no passado, né? De ter que ter alguém que pensou como mandar ar para alguém passar do túnel e poder roubar o dinheiro na época, então, em espécie, né? Teve que ter um planejamento de engenharia ou de pessoa, um arquiteto envolvido. Da mesma forma, isso acontece agora. A nossa economia agora é digital, então houve um planejamento prévio digital, né, nesse tempo moderno para que isso aconteça. Tá? Esse é o desafio que o mercado tem agora. Né? E sempre que esse tipo de coisa vem à tona, sempre surge um discurso de vamos aumentar a regulamentação, enfim, o regulatório, vamos aumentar a barra criminal. E a Tati aqui, ela listou, e eu tenho certeza que ela resumiu, diversas obrigações aí de PLD e de prevenção que já incidem sobre esse setor. Mas, invariavelmente, a gente pensa que vai haver ainda um aumento dessa barra regulatória. Eu até queria entender de você, Tati, também de você, Rafael, e eu sei que isso é um exercício futurologista, mas quais são os próximos passos do Banco Central? Vocês imaginam que vai haver um aumento dessa barra regulatória? Bom, posso começar aqui, Rafa? No primeiro momento, acho que o Banco Central ele tem aumentado a supervisão, né? Acho que o Banco Central ele é uma autoridade extremamente atuante no mercado, já exerce
uma supervisão bastante grande de todas as instituições, mas claro que, enfim, tem limitação de recursos, são muitas as instituições no mercado. Então, nesse primeiro momento, o Banco Central está concentrando esforços em aumentar a supervisão e buscar informações das instituições. Então, muitas instituições, como eu comentei, estão sendo indagadas a respeito de suas políticas, de seus processos, muito focado em segurança cibernética, prevenção à lavagem de dinheiro, combate à fraude, todos esses 3 principais pilares, né, que a gente está falando a respeito. Acho que depois desse primeiro, digamos, mapeamento, o Banco Central certamente vai repensar algumas regras e avaliar se é necessário ter regras ainda mais restritivas. Então, por exemplo, no caso do Pix, não existe uma restrição para operações realizadas de madrugada. Acho que algumas instituições, depois que aconteceu a fraude, né, as instituições mais envolvidas como vítimas, mas que foram utilizadas por esses fraudadores, algumas foram suspensas temporariamente, com uma medida cautelar do Banco Central, ou tiveram as operações restritas, então algumas voltaram a funcionar no Pix, mas não podem operar de madrugada, mas isso foi como uma medida excepcional. Como regra geral, as operações podem ser realizadas entre instituições, entre pessoas jurídicas de madrugada. Para pessoas físicas, por conta daí, não tanto de ataque cibernético, mas de problemas mais de segurança pública, as operações de madrugada já estavam restritas. Então, acho que também o Banco Central vai avaliar se é necessário ter outras restrições a respeito do horário das operações. O que seria uma pena, porque uma das grandes vantagens do Pix é justamente poder operar 24/7 todos os dias da semana, mas, enfim, acho que é algo que o Banco Central vai avaliar e também deve avaliar se tem outras medidas que deveriam ser tomadas, inclusive medidas em relação ao próprio acesso ao sistema, né? Como a gente estava comentando hoje, existem essas figuras no meio do caminho, então as instituições operam muitas vezes de forma indireta, então tem às vezes um participante que é indireto de um participante direto que está plugado num PSTI, que por sua vez é quem acessa o sistema do Banco Central. Então a gente tem diferentes intermediários no meio do caminho que sempre acaba agregando mais risco à operação. Então acho que o Banco Central também vai reavaliar se essa cadeia faz sentido, ela tem uma razão de existir, então claro, não é algo que não foi pensado, mas em momentos como esse, acho que tudo acaba sendo rediscutido, reavaliado, para uma questão de ver os prós e contras, né? Acho que, como o Rafael bem falou também, sempre tem risco, né? Acho que é avaliar se o risco compensa, né? Vale a pena em relação aos benefícios que existem nesse modelo. E também, acho que isso a gente já tem visto, né? Eu sou sócia aqui do Pinheiro Neto, da área regulatória de transações financeiras, e faz parte do nosso dia a dia acompanhar os processos de autorização junto ao Banco Central. A gente já tem visto o Banco Central cada vez mais rigoroso na avaliação das instituições que querem passar a operar, né? Muitas vezes o Banco Central fazia uma avaliação mais rigorosa, principalmente em relação à PLD, controles internos, depois que a instituição já estava autorizada. Agora a gente tem visto o Banco Central questionando a instituição e fazendo uma avaliação mais rígida já durante o processo de autorização. Acho que isso também gera uma tendência que, com um caso como esse, pode ser ampliada. Então, a gente imagina que o Banco Central vai atuar em diferentes frentes para buscar evitar, é impossível, acho que impedir outros casos, mas mitigar, pelo menos, o risco de casos dessa magnitude acontecer. Vou dar a minha contribuição aqui como instituição, tá? O exemplo bacana é o avião, né? Acho que todos nós tivemos o privilégio de voar num voo intercontinental, mas os aviões, eles são extremamente seguros hoje porque eles aprenderam com os erros do passado, né? Então existe a figura da caixa preta, existe comitês de investigação, tá? O momento agora, não é nem que eu pelo menos estou advogando, né? Não é tanto introduzir uma regulamentação. Eu acho que a regulamentação brasileira é fantástica, isso é um evento que pegou o mercado de surpresa, mas a gente tem que lembrar que o Pix já existe há quase 4 anos aqui, sem nenhuma intercorrência, é a primeira, e não foi bem o Pix que foi afetado, tá? A indústria inteira falou de Pix, porque é o meio que a gente usa. Na verdade, o que foi afetado foi a conta reserva, né, de algumas instituições. O Pix também foi um meio de pagamento que
permitiu escoar, também foram usados boletos e TEDs, tá? Não foi só Pix usado, mas majoritariamente esse crime se valeu do uso do Pix, tá? Fazendo essa analogia ao avião, né, o que a gente tem que aprender agora? É estudar esse caso a extremo. Como a Tatiana falou, por exemplo, uma das coisas que as instituições já implementaram nas últimas horas, e nós também, a gente melhorou filtros de transações de valores muito elevados entrando. Porque até então nenhuma instituição consideraria que uma outra instituição pudesse ter sido invadida. Então agora as instituições protegem-se. Saúde por mais que a gente não tenha sido nem um pouco afetada, dando um pouco mais contexto, a gente não foi afetada assim como outros bancos, porque a gente usa uma estrutura diferente. Então agora a gente está ensinando, compartilhando uma série de coisas com outros instituições. Olha, a gente implementou dessa forma, ela é mais tecnológica e ela tem esses benefícios. A gente abriu para algumas instituições o que e como a gente fez. É do nosso interesse, né, que o sistema financeiro seja saudável. O sistema só funciona quando todos são saudáveis, tá? Então a primeira parte é isso, é aprender muito com o que foi feito. Então tá tendo uma troca super saudável, ainda que no meio mais informal, entre as instituições. Cara, o que você fez? O que você aprende? Então o primeiro passo, né, antes mesmo uma eventual regulação, eu acredito que ela vai vir, né, é aprender com os erros. Então tem essa estrutura de filtros, paradigmas que foram criados. Qual o objetivo aí? Primeiro, nenhuma instituição quer ser envolvida nisso, existe um risco à imagem, né? E um risco à inveja. Isso é uma missão da própria instituição, cada um deve zelar pelo aquilo que lhe compete, correto? Então tem as atribuições que o Banco Central tem como regulador, né, como nosso Deus maior do sistema financeiro nacional, mas tem aquilo que cada instituição, em qualquer nível, tem que fazer de imediato. E algumas já implantaram, ou estão implantando, naquilo que cada um entende como sendo pertinente às suas operações ou seu perfil de risco, tá? A gente já, de novo, mesmo a gente não sendo afetado em nada, a gente não para, e é isso que o mercado tem que fazer. Então o segundo ponto é isso, você não pode parar, a gente não pode ter leniência, tá? Bom, uma vez o mercado aprendendo e essas boas práticas sendo difundidas, aí sim a gente pode pensar, e eu tenho certeza que o regulador vai estar com isso em mente, né? Pensar no que vai ser regulado. O que eu acho que vai ser regulado, respondendo praticamente a pergunta, essa figura do PSTI, deve ser revista. Porque agora o mercado percebeu, todo o sistema financeiro percebeu que era muito poder numa empresa que não lhe atribuíam tanto poder assim. Então, por exemplo, todo mundo via o PSTI como um leve trás, uma estrada, né? Você pode passar por ela, mas o meu caminhão, né, os meus dados estão lá seguro, né? O que obviamente ficou latente é que o PSTI tinha acesso ao certificado de criptografia das instituições que usavam dessa estrada, né? O certificado de criptografia de uma instituição é como ela se comunica com a outra. É dessa forma que uma instituição assina cada ordem de compra, venda, transferência, né? É através desse certificado digital, que é um certificado muito mais sofisticado do que nós pessoas usam, ou fazer uma analogia, muitos aqui são advogados, né? A carteirinha da OAB tem o teu certificado. Quando você pode peticionar um advogado, vai nas devidas câmaras, aquele certificado faz com que eu, como advogado, como CREA, como engenheiro, algumas profissões têm essa figura, o resto do sistema realmente foi essa pessoa que assinou essa petição, o SART, né? É esse mesmo paradigma, só que num certificado muito mais sofisticado, muito mais caro. O ataque hacker subverteu o sistema de tecnologia da CIM e, através disso, ele foi entrando em camadas após camadas. Vou repetir isso, não foi um ataque nada trivial, né? E acessou, então, os certificados. Provavelmente o regulador vai dizer o seguinte, olha, esses certificados, se você for usar um PSTI daqui para frente, que é uma empresa que você associa mais como um provedor de internet, um provedor de telecomunicações, esses certificados vão ter que ser muito mais bem guardados. Mas para mim seria o primeiro impacto disso, é reconhecer que o risco que existia nos PSTIs, logo as obrigações que eles deveriam ter e as responsabilidades que eles deveriam ter, porque o poder dele era muito grande, vai ser revisto, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Primeira frente que deve vir é sobre qual tipo de controles e regulamentações que vai existir no PSTI. Mas algumas vai ser, bom, para as instituições que optam por usar essas empresas, elas têm que estar cientes que
não é só mais uma redução de custo. Você optou por usar esse provedor, logo você tem que ser capaz de auditar essa terceira empresa que está atuando em seu nome, né? Isso também não estava claro, né, para o BMP, né, que era um banco que já tinha um porte significativo, e talvez ele não soubesse de todos os riscos inerentes que ele estava inciso, né, a usar dessa empresa que estava no meio do caminho, né? E terceiro, o próprio banco regulador vai dizer assim, ó, certas instituições de certos portes ou certos níveis, né, vão ser obrigadas a adotar a estrutura que a UV já tem, que é essa estrutura onde você não usa mais de terceiros, tá? Só para dar um contexto, nós somos uma startup, né, mas como a gente é muito focado em tecnologia, eu trabalho há muito tempo nessa área, a gente está no seleto grupo, são pouquíssimas instituições que têm o nível de tecnologia e é da forma como a gente fez, com data center próprio, com certificado em hardware. O nosso certificado está fisicamente no data center. Esse data center tem 16 certificados de segurança, então, auditorias, né? PCI, SOC 1, SOC 2, ISO 27001, que é um protocolo, é um manual, que é quase um guia telefônico, são manuais de protocolos de segurança da informação. Então, foi uma decisão nossa, que o regulamento nos permite, que até então não eram obrigadas. Provavelmente o regulador vai dizer assim, galera, olha só, organizações, pensem que organizações com, sei lá, 60 mil pessoas em TI não tinham o que a gente fez, mas isso foi uma escolha nossa, a gente optou por esse caminho mais criptografado, de certa forma. Tá? Para subverter o nosso certificado, eu preciso ir fisicamente ao data center, eu preciso estar fisicamente a um dos nossos data centers. Talvez o regulador diga, olha, se você é uma instituição nesse nível, com X milhões de clientes, ou com estes reais, ou nesse perfil, você vai ser obrigado a entrar nesse modelo mais seguro, né, e mais tecnológico que a gente fez. Então eu vejo essas três frentes, essa primeira frente, aprender, né, vamos aprender, vamos divulgar conhecimento, vamos sem medo de compartilhar com as outras instituições o que foi feito. E está sendo de uma maneira muito legal entre as instituições. Provavelmente o regulador vai chamar todo mundo, cara, o que cada um entendeu desse problema, e vamos abrir a caixa preta, né? 2, vamos entender melhor o modelo do PSTI, quais os riscos, e se os riscos têm, e tem, né? Quais as regulamentações e os procedimentos que os PSTIs vão ter que ter daqui para frente. 3, instituições. Bom, se você usa um PSTI, você tem que saber desses riscos dessa escolha tecnológica que você usou por estar mais fora do sistema financeiro nacional, né? E por fim, certas instituições em certos volumes, em certos perfis de risco, né, que são instituições que já não podem falhar, porventura vão ser, né, ou seja, vai ter um cronograma, né, ou vão ser convidadas ou forçadas a adotar um procedimento mais seguro como a gente já tem, entendeu? Como eu vejo. Qual velocidade isso vai ser? Com quanta força? O que vai ser obrigatório ou não? Aí vai ser especulação minha, o BC, né, já deve estar refletindo bastante sobre isso daqui para frente, tá? Ou seja, né, Rafa, talvez o papel da autorregulação aí ela seja mais importante do que o papel de aumento da carga regulatória, porque o próprio mercado, ele, não quer ter suas contas desviadas, 2, não quer receber dinheiro ilícito, porque o prejuízo financeiro institucional e às vezes até penal, o De risco penal marca. que estão sujeitos é muito maior do que qualquer coisa. Então, enfim, as instituições que fortalecem as suas próprias políticas aí de uma forma espontânea, justamente para se prevenir desses riscos, possivelmente vão liderar esse caminho aí para a gente conseguir fortalecer e se preparar para o futuro, né? Posso dizer com total tranquilidade que as áreas de segurança da informação de TI de todas as instituições brasileiras estão há exatos 21 dias sem dormir. A gente está aqui. Essa é a primeira live que eu participo. Hoje é dia 21, ou seja, tem 21 dias do evento, tem 21 dias e 20 horas da madrugada da virada do mês, né? Essa é a primeira live que eu participo, porque nos últimos 20 dias, onde nós fomos absolutamente nem um pouco impactados, muito pelo contrário, a gente foi reconhecido como referência, ainda assim a gente está virando noite, ou compartilhando informações com outras instituições, e a gente tem feito muito disso. O nosso modelo agora
Muitos institutos, pô, como é que vocês fizeram? O que vocês fizeram de diferente? A gente abriu muito da nossa arquitetura tecnológica, o que eu acho que é um dever de todos nós, né? Zelar pelo sistema financeiro nacional é um dos principais artigos do Banco Central. Tatiana deve saber, acho que é o artigo número 1 lá no Estatuto de Fundação do Sistema Financeiro Nacional, é zelar pela moeda nacional. Poderia ter sido muito pior se mais PSTIs tivessem sido corrompidos. A escala disso teria sido um cenário catastrófico e totalmente especulativo. Se outras instituições, outros PSTIs tivessem sido atacados, o Banco Central teria que tomar uma decisão inimaginável, seria desligar o SPB por 2, 3 dias. Então, imagina a gente ficar, a economia brasileira, 2, 3 dias, uma semana, sem TED, boleto e PIX. Tá? Então, seria um cenário catastrófico, seria um impacto na economia brasileira. A nossa economia é digital, o Brasil é um dos países mais digitais do planeta. Isso é maravilhoso. Foi construído ao longo de décadas pelo corpo técnico do Bacen, aí, que é um dos corpos técnicos mais talentosos do mundo, é o corpo técnico que concebeu o Pix, né? Então, os benefícios dessa economia digital que a gente tem, né? A gente pode mandar dinheiro remotamente para algum amigo no meio da floresta amazônica e vai funcionar, enquanto outras nações ainda, com economias maiores, vivem de cheques. Então, a gente tem esse benefício, o que eu sou fã, né? Mas esse benefício vem com as devidas obrigações, que é proteger isso, tá? Acho que o debate agora que eu acho que todo mundo tem fôlego para ter o primeiro debate. Vamos aprender com isso, né? Vamos abrir essa caixa preta, olhar o que tem lá dentro. Não é uma figura bonita, né? E aí vamos trabalhar nela regulatoriamente, tecnicamente, tudo mais. Certamente. E eu acho que novamente, a gente precisa cair no penal, porque a gente está falando de alguns crimes aí que foram praticados, né? Então, passando aqui a palavra para a nossa penalista, Mari, eu vou fazer 3 perguntas na sequência, fica à vontade. E eu já te passo a palavra, eu não te interrompo. Mas, primeiro, queria entender com você quais são as figuras penais que a gente está falando aqui. 2, essas figuras penais, elas dão conta dessa fraude, desse nível de fraude sistêmica? E 3, se elas não dão conta, qual que é o papel aqui do compliance penal para prevenir esses riscos futuros? Obrigada pelas provocações, Bárbara, e para te responder, eu queria dar um passinho atrás também. Nos últimos anos, a gente tem dados bastante relevantes dos anuários de segurança pública, apontando para uma mudança no perfil da criminalidade patrimonial. O que a gente está vendo é que o delito patrimonial standard está deixando de ser furto, o roubo praticado no meio da rua, para ser a fraude digital. Então, desde a pandemia se notou essa mudança no perfil da criminalidade, um pouco naquela época, justamente pela restrição de circulação física e, portanto, da diminuição da oportunidade para a comissão desse tipo de delito, o roubo e o furto, que foi justamente acelerado durante esse período, considerando a evolução tecnológica que a gente teve em relação aos meios de pagamento e tecnologia no geral. E uma premissa relevante para a gente tratar sobre as figuras que existem e a suficiência delas é pensar, a gente falou aqui bastante sobre o papel do Banco Central enquanto regulador do sistema financeiro, e em relação aos pontos mais graves, as situações mais marcantes desse tipo de situações que envolvam o sistema financeiro, isso vai acabar caindo sob a tutela do direito penal. E o que é importante a gente lembrar quando a gente está fazendo algum tipo de avaliação em relação a essas figuras. O direito penal, ele sempre chega mais tarde e ele chega com muita força. Então, ele só vai chegar uma vez que a conduta já aconteceu, que o dano já aconteceu, e ele vai bater com muita força. Eu ouvi isso durante a faculdade, eu achei essa ideia fantástica e é algo que eu carrego para a minha vida. Mas vamos lá. Dando um pouco de nomes
aos bois. Existem algumas figuras típicas em relação ao que aconteceu ali nesse caso da invasão da CIM, e eu queria destacar aqui 4 delas. O primeiro deles é o delito que a gente chama de invasão de dispositivo informático. O segundo, a gente já tateou aqui, é a lavagem de dinheiro. Além disso, como o Rafael trouxe aqui, a gente está falando um pouco de um estratagema que envolveu alguns tipos de falsidades e também de uma possível organização criminosa, pois, como nós vimos, isso não foi orquestrado por uma pessoa em um dia, mas muito provavelmente dentro de uma rede articulada que pensou aí essa invasão ao longo do tempo. O primeiro ponto que eu queria destacar é que, ao pensar cada um desses delitos, isso conversa muito com a primeira fala que eu tive em relação à posição que as instituições financeiras ocupam em relação a esse tipo de delito. Porque, de novo, a gente está falando de alguma instituição que de alguma forma é ligada ao sistema financeiro, que foi alvo de uma invasão. Isso daqui é muito significativo quando a gente pensa sobre a perspectiva da mudança de perfil da criminalidade. A história do roubo ao Banco Central foi mencionada aqui algumas vezes, mas vejamos como a gente está sob um panorama muito mais grave do que de um roubo a um banco central, porque, de novo, a gente teria, de fato, um engenheiro responsável por um túnel que levaria até um cofre, mas, principalmente, a conduta se esgotaria, o potencial lesivo da conduta se esgotaria com os fundos de papel moeda que estivessem dentro daquele cofre. O que a gente consegue observar com essa crescente sofisticação do modus operandi dos criminosos é uma escalada, são condutas que podem assumir uma gravidade muito maior do que se cavar um túnel e invadir um cofre. E com isso eu não estou dizendo que isso é grave, o que eu estou querendo te chamar a atenção é só que a gente está justamente enfrentando um cenário de complexidade muito mais grave do que existia. E com isso eu queria trazer aqui o que nós temos de previsão sobre invasão de dispositivo eletrônico. Então, já temos uma disposição em relação a isso, o que é extremamente positivo, mas quando a gente olha para, por exemplo, a pena desse delito, a gente talvez pense que quando ele foi concebido, talvez ele não tenha sido concebido para esse tipo de situação e para situações com esse nível de gravidade. Se eu não me engano, acho que é um delito com pena de 1 a 4 anos, é uma coisa... São penas ok, digamos assim, mas que talvez a gente está falando de um delito que talvez não tenha sido pensado para uma fraude sistêmica envolvendo o sistema financeiro nacional. E esse que é o ponto. Então, a gente tem uma previsão? Sim, temos. Ela é suficiente? Não sei. Talvez a gente precise rever isso de alguma forma, mas principalmente rever com calma, esperar justamente essa poeira baixar para ter um debate sério e comprometido em relação a essa figura criminal. Na sequência, a gente tem as questões envolvendo lavagem de dinheiro. E aqui, o que eu queria frisar em relação a esse delito, justamente conectando com esse cenário de crescente complexificação da criminalidade, é justamente o fato de que esse fluxo de dinheiro ilícito conseguiu transitar pelo sistema financeiro nacional muito rapidamente, pelo fato de que a gente está falando justamente de um sistema de pagamentos instantâneos com todos os seus prós e contras. E o contra nesse
nesse contexto foi justamente que esse dinheiro conseguiu circular muito, muito rápido. E como a gente vai resolver isso, impedir que um dinheiro de uma fraude gigantesca se pulverize rapidamente? Acho que ainda não tem, a gente não tem uma resposta pronta, é algo a se pensar. Bárbara, tinha mais uma pergunta, não? Sobre, enfim, considerando que é o que você falou, né? Não temos talvez respostas ainda do ponto de vista repressivo, mas queria entender o papel do penal, do compliance penal aí, para a gente talvez mitigar esses riscos. Acho que o compliance dentro dessa estrutura acaba atuando sobre uma dupla via, porque ela acaba, o compliance enquanto medidas preventivas, além das exigências regulatórias, como a Tati trouxe para a gente de maneira muito clara agora há pouco, acaba agindo como uma proteção da própria instituição em relação a esse tipo de situação e, principalmente, uma proteção dos recursos de terceiros que estão custodiados dentro dessa instituição. E aí, de novo, como nós já comentamos, a confiança no sistema financeiro, a confiança nessas instituições é um dado fundamental para que ela continue funcionando. E dessa forma, adotar medidas de prevenção, adotar medidas de segurança é fundamental, tanto para perpetuar essa atividade, como, novamente, uma estratégia de negócio para que, enfim, esse tipo de instituição permaneça crescendo. Posso eu fazer uma pergunta, aproveitar que estamos entre... Por exemplo, uma das coisas que, para as colegas advogadas aí, para os nobres advogados, tem vários eventos tristes nisso, Zé, tá? E tem vários eventos fantásticos. Posso falar, por exemplo, 80% dos recursos foram recuperados. Sim. O que não foi, quando se roubava dinheiro em papel moeda, né, em espécie, isso não aconteceu, né? Eu posso dizer que, assim, em grandes escalas, a gente teve alguns itens de sucesso aí, que recuperou. Por outro lado, como um evento triste disso, uma falha nesse PSTI causou um roubo numa instituição, e, na verdade, hoje nós temos, salvo engano, 6 instituições, IPs, que receberam esse recurso, que receberam esse recurso, então eles estão envolvidos, mas elas foram suspensas pelo Banco Central. O Banco Central tomou um remédio aí duro, amargo. Imagina você, então, para essa... enquanto instituições, a gente tem esse problema. Peraí, um problema lá do outro lado do país estoura na minha IP aqui, ou na minha instituição, SCD, em qualquer tributo. Então, olha que juridicamente complexo, né? Não é nem... Eu não sou nem... se eu fosse receptor, a gente não foi, né? Mas eu não tenho como deixar de pensar que isso poderia ter acontecido com a gente. Os nossos mecanismos de compliance e segurança foram eficientes e não atraíram esses criminosos, tá? Mas se isso acontecer, olha como é que fica a figura do direito, né? Poxa, um crime que eu não tenho nada a ver, começou com uma empresa, uma falha tecnológica de uma empresa, acarretou um roubo de uma terceira, e isso de alguma forma apareceu até por vários outros bancos, chegou aqui. E o Banco Central foi forçado, e não foi uma decisão fácil, suspendeu essas 6 instituições, agora, salvo engano, uma já retornou. Criminalmente, judicialmente, como é que fica isso? Peraí, cara, eu fui afetado por quase um efeito dominó, o crime de um, de outro, né? Então, olha que difícil. Eu não consigo conceber como essa terceira, quarta empresa, teoricamente idônea, foi afetada pelo Banco, que o Banco Central tomou uma decisão difícil por um erro de 2, 3 passos adiante. Olha que sofisticação, né? Como é que vocês veem essa figura de dominó e o efeito em cascata, né? Acho que assim, eu não sei quem quer começar, mas sobre o criminal a gente tem uma situação bastante curiosa, assim, porque, primeiro de tudo, quando a gente fala em responsabilidade criminal, a gente está falando de uma responsabilidade que só recai sobre pessoas físicas, com exceção do crime ambiental, que é passível de ser aplicado à pessoa jurídica,
Mas pensando por alto na sua provocação, parece que eles sofreram algum tipo de pena sem muito processo legal, digamos assim. Mas aí a gente está falando de algo que foi imposto pelo regulador e não algo imposto por um procedimento criminal. Os desdobramentos criminais desses fatos, com certeza a gente vai ter que esperar mais algum tempo para que a gente consiga ver com clareza exatamente o que aconteceu. Mas esse ponto bate especialmente em algo que é bastante complicado para a gente dentro do criminal, que são os mecanismos que a gente tem de medidas assecuratórias e o tempo que eles levam em comparação com o tempo que um dinheiro proveniente de um crime consegue escoar perante o sistema financeiro. Só para dar um exemplo, a medida criminal assecuratória, em regra, que a gente usa quando a gente está falando de bloquear, de alguma forma, um dinheiro ou um bem proveniente de ilícito, é o sequestro de bens, que está previsto ali no 120 e poucos do Código de Processo Penal e seguintes. Mas, principalmente, o que eu quero destacar é que é um procedimento que vai estar sujeito a algum tipo de autorização judicial. Então, você vai precisar de uma decisão de um juiz determinando o sequestro daquele bem, que vai precisar ser cumprido, e, enfim, até que isso seja bloqueado, existe um tempo e tudo mais. Então, a gente está enfrentando um cenário hoje em que o tempo das coisas é um pouco diferente, e que, de alguma forma, e aqui eu também queria chamar a atenção para isso, a gente vai precisar começar a pensar um pouco mais de calma sobre o que a gente tem de mecanismos de investigação e se eles são suficientes para lidar com esse tipo de criminalidade, com esse nível de complexidade e sofisticação que a gente está atingindo. Bom, do ponto de vista regulatório, a existência dessas diversas transações em cadeia agrega muita complexidade ao tema. A gente, claro que entende as preocupações do Banco Central que levaram a essa suspensão cautelar dessas 6 instituições. De fato, uma, se não me engano, já conseguiu voltar a operar, outras 5 seguem suspensas, mas é uma medida extremamente dura, e que traz até um risco para essa instituição de eventualmente quebrar, né? A partir do momento que você está com essas transações e operações suspensas, né, por conta, enfim, dessa suspeita do Banco Central, de falta de controles, que, enfim, ainda está sendo até apurado, a instituição pode perder clientes e pode eventualmente ter uma dificuldade de voltar a funcionar no momento em que o Banco Central liberar o acesso dessas instituições ao PIX. E hoje, muitas instituições, elas realizam, às vezes, apenas operações no PIX e acabam não realizando outras operações, ou grande parte dessas operações estão voltadas às operações de PIX. Então, é uma medida extremamente difícil, né, para essas instituições e que tem que ser tomada com muito cuidado. Então, acho que o Banco Central, a gente sabe que é um esforço enorme por trás disso, mas fazer realmente um grande esforço para apurar se essas instituições já estão endereçando as preocupações do Banco Central para conseguir religar essas instituições o mais rápido possível. Um remédio muito, muito amargo, né? E me atrevo a dizer, né, o Banco Central também deve ter pesado muito na mão, porque ele tomou uma decisão difícil. Não vou tirar o peso que eles tomaram, acho que eles tomaram isso é como cortar um braço para manter o corpo vivo. Foi mais ou menos a atitude que o Banco Central tomou. O que por um lado, tem que ser celebrado, mostra a disciplina do regulador, ou seja, ele vai salvar o sistema, ele vai proteger a economia brasileira, o que é a missão dele, né? É o que lhe cabe. Mas ainda assim, um remédio amargo. No nosso caso, se a gente tivesse recebido esse remédio, se a UV ficar fora do ar por 45 segundos,
é inimaginável a quantidade de ligações que a gente fez. A gente teve um esforço brutal para esse ano ter 100% de SLA, ou seja, processar 10 milhões de transações dia. Eu tolero. A nossa métrica, para vocês terem uma ideia, é que neste ano corrente, a gente se permitiu ficar 5 segundos com algum tipo de intercorrência. 5 segundos, né? Então, imagina uma instituição que está, às vezes, somente permitindo à noite. É um remédio muito amargo que ele aplicou, e ele passa para o mercado, ele passa para quem não foi, né? Tem um outro efeito aí interessante, que é uma derivada disso. O resto das outras instituições entenderam o recado. Que se isso acontecer de novo, outras sanções também podem ser suspensão, né, Tatiana? Correto? Não foi liquidada, elas foram suspensas, né? Pronto. Então eu tenho que celebrar a coragem, a dor. O Banco Central sabe o remédio que ele aplicou no mercado, foi, eu acho que um antibiótico, um choque e sei lá, uma porrada em todo mundo, mas um remédio muito amargo, e ele teve que atuar, e ele tomou essas decisões horas depois, mas uma decisão difícil. Talvez, assim, ó, falando alto, pensando alto, mas talvez parte aí até do racional do Banco Central, talvez por penalizar empresas que não foram as vítimas de fraude, ou seja, não tiveram seus sistemas invadidos, mas foram aquelas que receberam dinheiro proveniente de fraude, justamente porque existe um crivo regulatório, uma pressão regulatória de prevenção de lavagem muito grande. E aí talvez Correto. tenha havido alguma falha aí, sem querer apontar dedos nas pessoas, mas talvez uma falha de prevenção de, de lavagem. E Não, aqui existe. até. Tanto é que o Banco Central atuou, né? Dá para elaborar, eu posso contar algumas coisas, mais detalhes do mercado. O que é, né? Toda instituição, me ajuda aí, Tatiana, você é fiduciário, como colocado aqui por alguns colegas, né? Os recursos não são da UV, não são do Itaú, não são do Bradesco, nem de ninguém. Eu sou apenas o fiel depositário de recursos de terceiros, correto? Logo, eu sou responsável por esses recursos. No momento que uma instituição aceita receber recursos de terceiros em volumes tão elevados, em um horário fora do padrão, o que se imputou, eu não posso interpretar à luz da regulamentação, lei, não me atreveria, porque eu sou advogado, eu posso falar sobre uma ótica de quem é um diretor, eu sou o diretor estatutário da nossa instituição, né? Onde a gente faz 10 milhões de operações por dia, então é bastante coisa, logo eu tenho uma responsabilidade fiduciária sobre todos esses recursos que estão sob minha salvaguarda. Nos segundos que elas estão na minha mão, regulatoramente, correto, Tatiana? Eu sou o bastião dessas transações. Então, essas instituições que receberam esses recursos, então imagina uma transação de 18 milhões de reais às 4h15 da manhã, você deveria, e essa foi a interpretação do Banco Central, você deveria entender que essa transação não é legítima e, portanto, bloquear. O que essas instituições fizeram, e a gente pode acompanhar, eu não vou citar nomes aí, elas receberam, e há que se dizer, nenhum banco estava preparado para esse movimento até então, já comento um pouco mais, receberam e permitiram que isso andasse. E é isso que o mercado acabou de fazer. Então, um pouco mais técnico, até então a maioria das instituições, nós e qualquer outro banco, nós como instituição de pagamento, ou até mesmo bancos mais sofisticados, como bancos múltiplos, né? Todo banco ele lida muito com o dinheiro saindo da sua conta, das contas pessoais de vocês e das contas das empresas de vocês. Então existe muita tecnologia com machine learning, com antifraude, com heurística. E não fiquem bravos quando o banco de vocês manda um SMS, vai para mim, é para proteção de vocês. Eu lhe bloqueei a sua conta, segurei seu cartão de crédito. Tem uma razão de ser, e agora a gente viu o porquê. Então o banco força muito o teu dinheiro sair da sua conta. É uma premissa brasileira e mundialmente também se adota, né? A novidade agora é que agora as instituições elas estão olhando muito o dinheiro entrando, porque o mercado entendeu, ou melhor que isso, o ecossistema financeiro nacional entendeu que eu, como instituição, tenho que assumir que o meu colega, né, outra instituição, e por mais que os bancos brasileiros sejam muito compitam muito entre si, existe muita cooperação para fazer o sistema funcionar, senão não tem graça se existir não funcionar. Então existia uma cooperação para que entender, puxa, peraí, o que aconteceu com o BMP? Ele pode ter sido alvo de um ataque. Então eu, como instituição, vou tentar proteger o meu colega, que é o meu concorrente, que é o meu competidor em outros aspectos, de uma possível fraude lá.
Isso foi feito nos últimos dias, tá? A maioria das instituições implementou filtros muito fortes, tão robustos quanto aqueles que tinham na hora da saída, agora eles existem na entrada. Então, se a gente, porventura, receber uma transação de vários milhões de reais de alguém, nós vamos segurar esse dinheiro, que é o que me cabe regulatoriamente. Eu sou obrigado a zelar pelo sistema financeiro. Eu posso dizer, peraí, a Bárbara, na conta dela, no outro banco, pode ter sido roubada. Então, eu seguro aqui do meu lado até ela se explicar. O que gera um estresse, pode gerar ouvidoria, pode gerar RDRs, mas as instituições acabaram de implementar isso, ou estão em vias de, para que isso não ocorra mais. Então, já é aquela estrutura que a gente comentou de que a primeira etapa que cabe ao sistema financeiro nacional, que é o aprendizado, está acontecendo, que é aprender com o erro, correto? Exato. E eu acho que e até já encaminhando para o final, porque eu sei que está todo mundo com fome, ainda mais depois do nosso atraso técnico, mas eu acho que é impossível não falar do caso sem falar como fraude e lavagem são duas facetas de uma mesma moeda, né? Uma fraude gigantesca como essa, ela precisa ter mecanismos, e ela foi praticamente até um certo nível bem sucedida, e mecanismos de dissipação de patrimônio, né? Então, eu até queria começar o bloco pedindo para a Marina, que nossa penalista novamente, falar um pouquinho o que é lavagem de dinheiro e como que a gente... E na sequência, já até passando a palavra para o Rafael, se você quiser emendar a Marina, entendendo quais foram os mecanismos de lavagem de dinheiro nesse caso concreto que a gente verificou. Obrigada, Bárbara. Acho que a gente falou aqui bastante sobre prevenção à lavagem de dinheiro, e ao mesmo tempo acho que lavagem de dinheiro é um assunto, ou pelo menos um termo, que sempre está dentro do imaginário popular, mas é bem relevante esclarecer o que é e o que não é exatamente lavagem de dinheiro. Mas nos termos da Lei 9.613/98, sem querer ser chata, a gente está falando basicamente de uma conduta de ocultar ou dissimular um proveito produto de uma infração antecedente. Com isso, o que é que eu estou querendo chamar atenção? A gente vai precisar de um crime antecedente à lavagem que gere um produto. Ou seja, eu preciso de algum tipo de delito que me dê algum tipo de disponibilidade na forma de dinheiro, na forma de bem, etc. E qual que é o problema principal aqui? A gente está falando justamente de uma conduta cujo núcleo principal consiste em ocultar, consiste em esconder algo. Investigar esse tipo de conduta é muito difícil. Então, justamente por conta dessa circunstância, é que foi criado todo esse sistema de cooperação público-privado com alguns setores sensíveis da economia que estão um pouco mais expostos à lavagem de dinheiro. E de quem é que eu estou falando aqui? Eu estou falando do sistema financeiro, mas eu também estou falando do mercado de imóveis, eu também estou falando do mercado de bens de luxo, de mercado de arte, que justamente por conta dessa colocação sistêmica, ficam ali expostos a esse risco. Então, para esses atores, foram determinadas alguns tipos de obrigações de cooperação, dentre as quais, por exemplo, informações de Know Your Client, informações, algumas obrigações de reporte de informações para a autoridade financeira, que no nosso caso é o COAF, justamente para conseguir, de alguma forma, facilitar e desarticular essas redes de lavagem de dinheiro, que partem justamente de uma política pública de asfixiar financeiramente o crime. E aqui, só para finalizar, é sempre bom lembrar que todo esse arcabouço de lavagem de dinheiro foi criado ali, mais ou menos na década de 80,
muito como um tipo de repressão ao crime organizado e ao tráfico de drogas, principalmente pensando que simplesmente você tirar aquele que está lá na frente, prender basicamente aquela pessoa que está na rua praticando o delito dentro dessa lógica de organização criminosa, é uma política pública não muito efetiva, porque normalmente no dia seguinte você já tem alguém substituindo essa pessoa. Então, foi por isso que se ergueu todo esse sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, muito mais focado numa estratégia de asfixia financeira desse tipo de organização. E aí, um pouco mais aqui no começo dos anos 2000, foi acrescentado também as questões envolvendo a prevenção ao financiamento ao terrorismo. Então, a lógica é basicamente essa: eu tenho um dinheiro sujo, na medida em que ele é produto de um crime antecedente, que é objeto de uma série de estratagemas ali para que ele possa aparecer na outra ponta com uma aparência lícita. E aqui, de novo, a gente entra na lógica do crime valer a pena, a gente entra na lógica de eu não vou roubar um banco para deixar esse dinheiro dentro do colchão, eu vou roubar um banco se eu conseguir utilizar esse dinheiro para fazer alguma coisa. Então, por isso que esses mecanismos de lavagem, por isso que o delito de lavagem de dinheiro e os respectivos mecanismos de prevenção, eles são tão relevantes e precisam basicamente ser aprimorados a cada dia, porque eles basicamente consistem no meio de política pública de asfixia financeira para redes muito relevantes de crime organizado. Deixa eu dar algum contexto, como é que foi feito, tá? Belíssima explicação da Marina aí. Se o dinheiro fosse transferido para uma única conta, né? Por volta do BNP foram menos de uma centena de transações, né? Começou assim, tá? Isso até público, não estou falando nada que já não tenha acesso até à imprensa, tá? 18 milhões de reais, as primeiras transações foram nessa ordem de magnitude, né? 20 milhões, 30 milhões de reais. Esse dinheiro tem sido recuperado em minutos, que bastaria, então, saber onde está essa conta, isso é tudo rastreável, é extremamente rastreável, existe um mecanismo no Pix, que até eu acho superior a cartão de crédito Brettet, que é o MED, né? Mecanismo de devolução especial, que beira a perfeição, e agora, inclusive, está uma evolução dele que se chama MED 2.0. Então, se a fraude fosse perpetuada, se o roubo, né, o roubo que o antecede, né, que é o roubo do dinheiro depois da lavagem, né, fosse simplesmente assim, o assunto todo resolvido, daria uma notinha na imprensa bem pequenininha, alguém ganharia um grito. O que surpreende nesse caso, então, foi essa quadrilha, né, essa organização criminosa, ela sabia disso, logo ela se preparou para subverter esses mecanismos de proteção que já existem até hoje, são muito bacanas e funcionam muito bem. Então, obviamente, ela se preparou para isso. Mais um agravante do tamanho e a disciplina dessa organização criminosa, tá? Ou seja, ela, ao longo de vários meses, criou N contas correntes, majoritariamente de empresas, porque empresas têm limites transacionais maiores, porque transacionam mais, né? Em N instituições. Então, ela se preparou muito forte. Então, uma transação de, sei lá, 20 milhões de reais bateu na conta de uma instituição. E, imediatamente, eles fizeram 2 de 10. Então, eles pegaram 20 e dividiram em 10. Depois dessas 10, já fizeram 2 de, sei lá, 5. Desculpa, 4 de 5. Se você seguir isso numa progressão, você chega a uma progressão exponencial, dá na ponta, você pode, sei lá, ter 10 mil transações de 50 reais, e aí que mora o problema. Porque à medida que essas transações ficam menores e elas se dividem em mais contas, né? E assim foi feito. O número final, eu não sei. Existem especulações de quantas contas de laranja foram envolvidas. Quanto menores elas são, mais elas são mundanas, né? Mais elas são comuns. É como a gente comprar uma água de coco na feira, correto? 18 milhões de reais, 20 milhões de reais, salvo engano, foi a maior que foi feita. Chama atenção de qualquer que se isso aparecer aqui, os nossos sistemas ficam vermelhos, toca todo o alarme por cima. Agora, 20 reais é o que eu faço por hora. Então, o modus operandi deste crime em particular, eles não usaram arte, relógio, até porque não teve tempo, né? Eles dividiram o máximo que eles conseguiram essas transações para então chegar em algumas trades de cripto. Isso é um dos modos clássicos de lavagem de dinheiro. Tem vários
modus operandi de quem quer lavar dinheiro. Esse é um deles, dividir as notas no máximo possível, né? Se você tem um saco de dinheiro, você vai tirando as notas e uma notinha aqui, uma notinha ali. Então, esse foi a forma escolhida para esses criminosos, né? O que remete ao primeiro ponto. Teve que ter um planejamento antes e um crime anterior para justificar isso, que é a abertura de contas laranja. Então, você tem abertura, não necessariamente nessa ordem, mas é a ordem como eu estou entendendo o caso para me preparar para proteger os nossos clientes, né? Lembrando, é o meu dever proteger a UV, proteger os meus clientes e os clientes dos meus clientes. Então, teve um crime anterior, o primeiro crime, que é a abertura de uma quantidade insana de contas laranjas, o roubo em si, que é um roubo tecnológico. E aí tem uma coisa interessante, né? Essas contas laranjas foram abertas, isso tem um custo, tem que roubar dados, tem que ter, e não tinha garantia nenhuma de que eles iam conseguir subverter os mecanismos de segurança dessa PSTI. E aí sim, a lavagem de dinheiro. Então, olha a disciplina desse povo. A lavagem de dinheiro então, foi feita desse modelo. Separa, troca para cá, troca para lá, para justamente confundir o regulador e as instituições, né? Então, extremamente sofisticado, e o modus operandi, então, foi separar o máximo possível imaginar. Mas também cabe o comentário, tá? Eu acho até legal para todos, não sei se é conhecimento de todos, por volta de 80% dos recursos foram recuperados. Eu não tenho o número final, talvez isso nunca teremos, talvez o Banco Central tenha, e talvez isso nunca seja divulgado, o que para mim é um número, nós estamos falando de milhões de reais, absolutamente é um número grande, então o crime deu certo, né? Mas é um número percentual, é um número importante, é um número muito alto. É um número alto de recuperação para uma coisa que poderia ter sido muito pior. Então, de todo esse evento, acho que está caminhando para o final, eu me coloco a dizer que teve um fato positivo, que foi o fato que o ecossistema, a sua forma, é um evento que ninguém nunca viu antes, foi a primeira vez que o sistema brasileiro teve que lidar com isso, da melhor forma possível, todos os bancos, houve um esforço, qual eu posso falar publicamente, inimaginável, de todas as instituições, estou falando de todas, sem exceção, das 10 maiores instituições até as menores, de achar o dinheiro do BMP, e outros bancos foram afetados, mas eles não foram publicamente, mas a instituição BMP foi o único que se mostrou público, achar e repatriar esse dinheiro o mais rápido possível, porque senão o BMP poderia ter um fim diferente se ele não tivesse lastro, né, para liquidar os clientes no final do dia. Então, de tudo, tem um evento positivo que muito foi recuperado. O número oficial talvez jamais teremos, mas é um número relevante. Em percentuais, é um montante considerável. Então, também o sistema não é tão inseguro. Outros mecanismos atuaram, né, para fazer isso dar certo e para o sistema ser seguro, que é o que todo mundo quer aqui, né? E se eu puder só complementar, eu sei que a gente já está caminhando para o final, que está todo mundo já com fome, mas só um rápido comentário adicional na linha de pontos positivos, né, dessa situação tão delicada. Muito se fala do uso de cripto nesse caso e como cripto foi utilizada, né, para tirar os recursos do sistema. Acho que vale destacar que, primeiro, que os recursos chegaram nas empresas, né, nas exchanges, ou agora usando o novo termo, né, que o Banco Central está adotando na regulamentação dos ativos virtuais, as prestadoras de serviços de ativos virtuais, as PSAVs, depois de terem passado por diversas contas dentro de instituições financeiras, instituições de pagamento, chegando em diferentes usuários dessas empresas, então também não chegou, né, um valor muito alto por usuário, esse valor já tinha sido bastante quebrado, como o Rafael bem explicou, e ainda assim, uma das primeiras, se não a primeira empresa que identificou a fraude foi uma empresa de cripto, né, uma exchange que notou um número suspeito de usuários comprando ativos virtuais no meio da madrugada. Inclusive, muitos eram usuários já existentes, e daí acho que isso reforça o ponto que o Rafael também já destacou, de que isso foi muito bem planejado, esses usuários já tinham aberto há muito tempo atrás contas dentro dessas exchanges e já operavam para não levantar tanta suspeita no momento da fraude em si, mas operavam, por exemplo, com um determinado ativo virtual, muitas vezes com USDT, né, e passou a operar com outro ativo, no caso, em grande parte, Bitcoin, que é um ativo mais difícil de ser rastreado do que o USDT.
E isso, por si só, já chamou a atenção, né, junto com os demais fatores de valor, o horário das transações, e essa empresa alertou as demais empresas do sistema financeiro. Então, isso mostra que também as empresas, né, do setor cripto já amadureceram bastante, já estão com sistemas de prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, já bastante desenvolvidos, até em preparação com a própria regulamentação do Banco Central, que está por vir ainda esse ano, provavelmente, para o mercado de ativos virtuais, que, entre outros temas, foca bastante em PLD, em prevenção à fraude. Então, acho que isso também acaba sendo um ponto positivo aí dessa situação. Um ponto positivo, e a gente tem que falar isso. Por que eu falo tanto esse povo? Obrigado, Tati. Algumas coisas de bastidores aí, tá? Houve, em algum momento lá pelas 10 horas da manhã, a imprensa começou a anunciar 3 bilhões, começou a anunciar que bancos S1, né? S1 são os 10 maiores bancos que foram aplicados. Eu poderia ter tido um risco de contágio, né? Que quando as pessoas ficam quando a população em geral, não desconhecendo o que tinha acontecido, poderia, vou até a minha agência sacar meu dinheiro em papel moeda, tá? Então, talvez teve um trabalho de alguns bancos aí para, opa, pessoal, não é tudo isso, vamos botar panos quentes e entender bem o que realmente está acontecendo, tá? Nossa, muito bom. Tati, eu queria só te fazer mais uma última pergunta, e até te fazer essa de cripto, mas você respondeu tão bem que eu acho que eu nem vou nem aprofundar o tema aí da intersecção do sistema cripto, que você já super colocou, mas um último ponto que a gente tinha levantado no nosso alinhamento, né? Será que a gente está Será que esses arranjos de instantâneos de pagamento, né, que são novos, são, enfim, ainda uma novidade para o mercado brasileiro, será que eles incrementam os riscos de lavagem justamente porque hoje a gente não está mais falando de operações que precisam de um tempo ali para serem compensadas, a gente está falando de operações instantâneas? Acho que, sem dúvida, traz um novo desafio à identificação e ao bloqueio dessas operações, tudo ocorre muito rápido. Então, por exemplo, né, quando a gente só tinha a TED, nem havia transações sendo realizadas de madrugada, que foi, né, o que aconteceu nesse caso. O Pix, como ele funciona 24/7, as transações acontecem a qualquer momento, inclusive essas transações que foram feitas de madrugada, e tudo acontece muito rápido, né? Então, a velocidade em que, nesse caso, as transações aconteceram com as diversas contas envolvidas dificulta muito uma reação imediata das instituições. Então, assim, acho que a resposta é sim, acho que torna tudo mais desafiador, mas, ao mesmo tempo, sobe a barra também das exigências do Banco Central e do que se espera das instituições e também, né, acho que a gente vê que as instituições também estão cada vez adotando sistemas mais modernos para conseguir fazer frente a esse risco adicional. Nossa, ótimo. Eu acho que é o que a gente falou no começo da nossa live, né? A intenção nossa aqui foi é, fazer um diagnóstico do que aconteceu, mais do que para identificar responsáveis, mas para a gente se preparar para o futuro, né? E me parece que as respostas que a gente não tem ainda, que a gente está construindo, e a gente vai trocando as rodas enquanto o carro anda, mas me parece que parte dessa resposta perpassa por uma análise e para uma cooperação intersetorial, né? Entre instituições que estão dentro desses arranjos de pagamento, ou seja, como empresas como a do Rafael, que estão mergulhadas no operacional, por advogados que estão pensando o caso, né, seja do ponto de vista regulatório, ponto de vista penal, por meio de conversas com autoridades públicas que estão ali na ponta final e que no final do dia nos ajudam na perquisição e até mesmo na regulação desses setores, mas a gente sai, acho que, dessa live com vários questionamentos, vários pontos de interrogação na cabeça, né? Mas com certeza com um pouco
de influxo aí para a gente conseguir pensar no futuro. Então, eu só queria fechar e, primeiro, antes de tudo, agradecer o pessoal que está aqui, pedir desculpas por nossa intercorrência técnica, foi a primeira live, mas nas próximas isso com certeza não vai acontecer, mas queria pedir para todo mundo fechar e talvez, assim, nos dizer aqui em rápidas linhas como que os setores, como essas áreas que a gente está enfrentando aqui, levam disso como lição para o futuro. Bom, posso começar aqui. Então, primeiro, só agradecer de novo o convite, a participação de todos. Foi um maior prazer aqui participar ainda mais dessa primeira live do canal. E, acho que, sem dúvida, ficam várias lições. Acho que a tendência é que o sistema consiga aprimorar ainda mais todos os procedimentos de defesa, com base no que aconteceu. Acho que alguns procedimentos já estão sendo até adotados, e acho que faz parte de um movimento natural das novas tecnologias, né? A gente vai aprendendo aí com situações como essa, acho que, né, não dá para, são totalmente inevitáveis, né? Não dá para dizer que isso nunca mais vai acontecer, mas cada vez fica mais difícil de algo como essa situação se repetir. Eu queria agradecer o convite dessa primeira discussão, né? Eu acho que eu encerro com esse seguinte comentário: o sistema é seguro. A gente tem que olhar pelo lado positivo e a gente tem que aprender e melhorar constante, e sempre olhar para frente e seguir tornando esse nosso país fantástico digitalmente como ele é. Ele é uma das economias mais digitais do planeta. A gente tem que se orgulhar disso e proteger isso, porque isso é fantástico e a gente quer cada vez mais isso. A gente quer isso para frente, não para trás. Então a gente tem que proteger, e para proteger a gente tem que aprender com isso e melhorar. Bom, para fechar, queria agradecer também, foi excelente compartilhar essa noite com vocês, acho que eu aprendi muito com todos que expuseram aqui, e acho que os desdobramentos criminais dessa conduta, na verdade, a gente vai acabar vendo um pouco mais para frente. Acho que a gente vai estressar um pouquinho o que a gente tem em relação a quadro legal para lidar com isso e mecanismos de investigação também, e principalmente é uma situação nova em relação ao que a gente tinha como arcabouço de prevenção à lavagem de dinheiro, e a gente tem muito a aprender com isso para que a gente possa seguir aprimorando os nossos sistemas e, principalmente, evitando novamente, prevenindo e ajudando os setores que estão mais expostos a esse tipo de delito, a continuar no trabalho de evitar com que esses fluxos ilícitos transitem pelo sistema financeiro nacional. Bárbara, você vai querer falar alguma coisinha? Querida, pode mandar bala aí no fechamento. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos, essa aula aí que vocês deram. Eu, no começo da live, nem me apresentei direito, porque eu não queria atrapalhar o horário de vocês, mas eu vim do mundo regulado e hoje sou cripto, então quando eu vejo vocês falando, cada um na sua especialidade, é tão bom ver que o setor tradicional é seguro e, Tati, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso mundo, que a gente é apaixonado, o mundo cripto, que também ele está se transformando, e acho que a gente mostrou aí que essa crise que a gente teve foi também muito bem conduzido pelo mundo cripto, né? Então, acho que é muito bom ouvir vocês e ver aí que tivemos aí de lição, aprendizado, e espero que a gente não tenha outras fraudes dessas, né, Rafael?
Espero que sim. Na verdade, eu penso o contrário. Elas estão acontecendo agora. Nosso papel vigiar sempre. Sempre. Eterna vigilância. Elas acontecerão no exato momento que a gente baixar a guarda. E Sim. esse é o nosso jogo. Isso me deixa feliz. E acho que é para isso que a gente está aqui. Tem que só ser divertido e ser bacana. Sim. Muito obrigada, gente, em nome da WLF. Agradeço muito e essa live vai ficar gravada no nosso canal. Muito obrigada.